Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Estamos aqui de volta. Eu sou o Ricardo Carvalho e gostaria de trazer para vocês algo que possivelmente você já deve ter experimentado nos desdobramentos e na repercussão que teve em nossas mídias, tanto sociais quanto a nossa grande mídia, que foi a grande convulsão social que está se alastrando desde o início da semana passada nos Estados Unidos, em razão da morte, ou melhor, do assassinato de George Floyd. George Floyd, um homem de 46 anos, que foi acusado de estar comprando em um pequeno supermercado com uma nota falsa de $20. E prontamente ele foi abordado por 4 policiais municipais. E não resistindo à prisão, ele acabara por ser imobilizado de uma maneira brutal e grotesca, da qual muitos, os transeuntes que ali passavam, puderam presenciar a desproporcionalidade que Derek Chauvin, que é o policial, mantinha o seu joelho pressionando o pescoço de George Floyd, até que, mesmo diante dos alertas que Floyd assim o fazia, que não conseguia respirar, por 5 minutos Chauvin permaneceu ali, sendo assistido por pessoas que nada faziam e por seus 3 colegas policiais. O desfecho disso tudo foi que Floyd teve uma parada cardíaca por fato de não poder respirar e ele acabou falecendo. Isso aconteceu na segunda-feira, dia 25. E desde então nós vemos, e isso está estampado em todos os jornais de hoje, e que vem com notícias que se seguem desde então o assassinato brutal. E o elemento determinante aqui é que Floyd era um homem negro. E isso não é um fato isolado na cultura norte-americana. A violência policial atestar de maneira bastante emblemática e em pleno sol da meio-dia, uma violência que salta aos olhos diante da crueldade. Mas é interessante nós percebermos que isso desatou e tem desatado até hoje, e isso repercutiu em várias cidades como Los Angeles, Nova York, Atlanta. A coisa acontece ali em Minneapolis, que é uma cidade gêmea de São Paulo, no estado de Minnesota, e ela começa a se alastrar. E aqui temos uma certa crítica no modo como se repercute dentro da mídia em tratar a violência dos manifestantes. De fato, algo assim desproporcional, não desproporcional no sentido de protesto, mas na degradação dos bens públicos e privados que ali acontece. Mas é incorreto quando a mídia mostra, dizendo que os manifestantes, ao atear fogo na delegacia de Minneapolis na terça-feira, ou mesmo de atear fogo numa viatura, sejam atos de violência, são atos de depredação. Porque quem comete violência sempre comete não contra um patrimônio, mas comete contra as pessoas. E nesse caso, a violência efetivamente operada não é operada pelos manifestantes. Talvez você descrever os manifestantes como vândalos que depredam os bens patrimoniais, tudo mais, correto. Mas é incorreto você dizer que eles ateiam por meio da violência. Porque a violência ela sempre está dirigida a uma pessoa. Quando uma pessoa dirige um ato que agride a outra pessoa.
Portanto, aqui, mantendo precisamente esse conceito entre violência e depredação, o fato é que se alastrou isso nos Estados Unidos. E isso nos chama a atenção porque a morte de João Pedro, ali no Morro do Salgueiro, que aconteceu no dia 18 de maio, em que os policiais passaram a atirar a esmos com fuzil, com seus fuzis, e atingiu o jovem de 14 anos, João Pedro. E que mais? A coisa foi, os policiais, percebendo a atrocidade, o absurdo, esse salvo-conduto que parece que eles têm em sair atirando, porque as comunidades no Brasil são, infelizmente, espaços de racialização, porque, infelizmente, é a vida negra, é a vida das pessoas negras que estão geralmente nesses espaços, que aqui notoriamente é um meio de segregação social notório. E aí a gente começa a perceber que comparações que possamos fazer entre a violência racial, notoriamente marcada por uma história de escravidão que não foi superada nos Estados Unidos, e essa violência que se faz aqui no Brasil. E para tanto a gente precisa ter assim alguns dados históricos, né? O fato de que, bom, os negros não são maioria nos Estados Unidos, são cerca de 13% da população, mas no entanto são aqueles que mais são presos, são aqueles que são mais mortos pela polícia nos Estados Unidos. E isso há uma certa semelhança com aquilo que há no Brasil, com uma diferença. Aqui os negros são maiorias, pretos e pardos são 55% da população brasileira. E eles são 75% vítimas da violência, e aqui violência mesmo, porque se volta contra pessoas do Estado. Em 2018, e tem cresceu 20% o número de assassinatos de jovens, de pessoas no Brasil, e sobretudo pessoas, deste crescimento, 75% são pessoas negras, jovens. Ou seja, o racismo está, de uma certa forma, subtendido nessa relação que há entre a violência contra negros nos Estados Unidos e a violência contra negros no Brasil. Com a diferença de que os negros lá são 13%, aqui são 55%. E outro elemento que salta aos olhos diante dessa história é o fato de que há uma reação muito forte por parte dos negros, pelos afrodescendentes norte-americanos, contra esses atos. Tanto é que em 2014, a Black Lives Matter passa a ser um novo movimento dos vários movimentos em que os negros se mobilizam, os afrodescendentes americanos se mobilizam para pôr um fim a essa morte sistemática, essa violência sistemática em que a polícia, geralmente branca, nos Estados Unidos, acaba empreendendo contra a população negra. Portanto, há uma convulsão, há um apelo, há um grito de repúdio a tudo isso, e por mais que venhamos alguns deplorar isso, porque isso se volta não como violência, mas como depredação de patrimônios, mas o patrimônio vale mais do que a vida. A ação, muitas vezes, se você olhar para o nosso Código Penal, talvez sim. Mas, se você olhar sobre um viés humanista, a vida vale mais do que o patrimônio. E quem atinge a vida, efetivamente, é o aparelho do Estado. Diferentemente dos manifestantes que acontecem lá. Agora, aqui no Brasil, quando vemos a morte do João Pedro,
nós vemos repercussões bastante passivas, com pouca comoção social, de fato, embora nós sejamos 55% da população preta e parda. E outro elemento que se faz é que lá os assassinatos agora estão às claras. E diante do fato de estar às claras, gera uma comoção social muito mais forte nas pessoas. Aqui no Brasil não. Os corpos negros são escondidos. A morte não aparece. É como o caso do João Pedro. A polícia prontamente pega o seu corpo e somente 17 horas depois a família vai encontrá-lo no IML em São Gonçalo. As mortes, os corpos são ocultados. E isso revela claramente um pouco o elemento da história no Brasil. Uma história do racismo no Brasil e nos Estados Unidos. O racismo nos Estados Unidos sempre foi enfrentado porque a lei impunha a segregação. A própria lei já distinguia o ser humano de segunda espécie, que era o negro, e isso gerava neste cidadão, nesta cidadã negra, já ali o seu dissabor diante disso e havia uma revolta. Mas no Brasil não. No Brasil as leis nunca foram determinantes entre a distinção racial. Nós vivemos uma ideologia que coloca tudo por debaixo do tapete, e inclusive a mídia faz isso quando ela dá uma repercussão de comoção. Lamentamos diante do fato daquilo que tem ocorrido, mas não há um enfrentamento direto a essas mortes, como acontece nos Estados Unidos propriamente. Porque aqui os corpos são ocultados, a morte e a segregação é velada porque ela não está exposta claramente na lei. E assim, vemos as nuances entre o racismo que se pratica nos Estados Unidos, que é talvez mais cruel, sem dúvida, mas ele gera uma reação de protesto muito maior. Aqui não, o racismo é velado, os corpos são escondidos, você não vê efetivamente, de maneira tão clara, como nós vimos a grotesca figura de Derek Chauvin, olhando para as pessoas com seu joelho no pescoço do Floyd. Você não vê isso. Mas aqui as coisas surgem mais escondidas, portanto não há uma manifestação mais direta e mais infusiva contra essas mortes. E isso permanece uma desgraça da nossa história. Se você chegou até aqui, dê um like ao nosso vídeo, se inscreva no nosso canal Esclarecimento, se quiser, compartilhe. Um abraço, fiquem na paz.